O mieloma múltiplo é um tipo raro de câncer da medula óssea que atinge quase 500 mil pessoas por ano no Brasil. No próximo sábado vai ser realizado de forma remota um seminário promovido pela Fundação Internacional de Mieloma América Latina, com o objetivo de debater os avanços na área e alertar a população sobre os riscos da doença. A gente embarca nesse alerta também e conversa agora com um dos palestrantes do evento, membro do Conselho Científico da Fundação Internacional de Mieloma, o médico hematologista Edivan Cruzoé, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Edivan. Bom dia a todos aí, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, obrigado aí pelo convite. Primeiro, explica pra gente o que é exatamente mieloma múltiplo, já que é um tipo raro de câncer. Bom, mieloma é um dos cânceres de sangue, na verdade, que é pouco divulgado, inclusive, em detrimento de leucemias ou de linfomas. O mieloma representa o segundo câncer de sangue e afeta, na verdade, as células que produzem os anticorpos. Então, é especificamente um tipo de célula que produziria naturalmente anticorpos para proteger o organismo e, por algum motivo, há uma desregulação dessas células e, por desregular, ele passa a produzir uma proteína errada no sangue. Como é que se desenvolve esse mieloma? Quais são os fatores de risco? Nós ainda não identificamos, a grosso modo, o que leva ao mieloma múltiplo. Mas há uma situação que é predisponente ao desenvolvimento desse tipo de câncer, que é essa alteração proteica no sangue, que pode ser identificada com exames simples. E, logicamente, que não é que todo indivíduo tem essa proteína errada no sangue que vai gerar o mieloma múltiplo. Mas todo mieloma um dia passou por essa fase. Existe alguma faixa etária em que esse tipo de câncer é mais frequente? A prevalência do mieloma ela recorre mais em indivíduos acima de 60 anos de idade, basicamente 65 a 60 anos de idade, mas invariavelmente pode ocorrer em pacientes mais jovens, pessoas mais jovens, né? Como é que funciona a parte do diagnóstico? Existe algum sintoma que a pessoa começa a apresentar? Como é que o diagnóstico e o próprio tratamento do mieloma, como é que funciona? O diagnóstico, na verdade, é interessante porque como acomete pessoas mais idosas, geralmente vocês podem ter dores na coluna, por exemplo, ou dores ósseas. Isso é um grande confundidor, porque mieloma múltiplo acomete muitos ossos. Outro sintoma também são sintomas de fraqueza, mal-estar, porque invariavelmente evolui para anemia também. E infecções de repetição. Então os indivíduos começam a poder desenvolver alguns desses sintomas e em exame simples, que é a eletroforese de proteínas séricas e urinária. Então a pesquisa dessa proteína errada no sangue é um exame relativamente barato, infelizmente pouco disponível no sistema público de saúde, inclusive, mas essa é a forma de identificação básica de suspeita diagnóstica. E o tratamento? Hoje em dia há uma evolução muito grande na terapêutica para o mieloma múltiplo, mas basicamente são quimioterápicos para indivíduos que não podem fazer transplante de medula óssea, e esse tipo de transplante, inclusive, é transplante autólogo, ou seja, das próprias células do paciente, né? Então, há uma gama, hoje em dia, alta de terapêuticas disponíveis, mas também, novamente, infelizmente, mais acessibilidade no sistema complementar ou privado de saúde. Esse tratamento com o autotransplante e a própria quimioterapia tem dado bons resultados ou é um câncer que tem uma dificuldade maior de ser curado? Na verdade, o mieloma múltiplo, hoje em dia, a gente tem tentado cronificar a doença, a gente não fala em cura nessa doença, infelizmente, mas as terapêuticas realmente têm surpreendido e nos trazido realmente grandes respostas e disponibilizado aos pacientes, na verdade, uma mediana de sobrevida agora maior do que 10 anos. Então, realmente é uma grande revolução que ocorreu nos últimos 10 anos também, com o desenvolvimento de novos fármacos. O senhor é um dos participantes deste seminário que será realizado agora nesse próximo sábado, promovido pela Fundação Internacional de Mieloma América Latina. Vão ser debatidos avanços na pesquisa em relação a possíveis curas? O que o senhor, em particular, deve estar abordando durante esse seminário? Bom, esse seminário é um seminário importante, né? É uma coisa que vem sendo desenvolvida nos últimos 20 anos já, quase 30 anos, para pacientes e participantes que acompanham a vida do mieloma múltiplo. Então, realmente para um público mais leigo, e vai ser debatido toda a gama de
do que está discutindo aqui, inclusive, né? Desde o diagnóstico, aos tratamentos, as toxicidades que esses tratamentos podem desencadear. Então, especificamente, vou falar sobre as novas terapêuticas, as novíssimas terapêuticas, e sobre as toxicidades que os tratamentos podem trazer aos pacientes. Que tipo de toxicidade os tratamentos podem trazer, doutor? Bom, as clássicas que a gente chama de quimioterapias, né, como náuseas, vômitos, a diarreia, e dentre outros, os mais atuais, na verdade, agora, esses fármacos podem ser um pouco cardiotóxicos ou desencadear outras infecções, né, como herpes, como infecções de pneumonia, etc. Mas, a grosso modo, as novas terapêuticas também são muito mais seguras do que a gente usava no passado. Elas são muito menos tóxicas hoje em dia. O tratamento, ele costuma ser recomendado um resultado melhor quando é no início, ou é um tipo de câncer que não é tão fácil de ser diagnosticado, então os casos acabam agravando antes de receber o tratamento? Bom, Fernando, essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, a demora no diagnóstico aqui é que pode levar a complicações. Então, o fato é que é uma coisa simples de ser diagnosticada ou percebida, porque, como eu falei, aquele teste da proteína no sangue ele é simples de ser realizado. Então, uma vez identificado, percebido o diagnóstico, o paciente, logicamente, quando for tratar, não vai ter lesões ósseas, por exemplo. Outro problema que o mieloma pode causar é insuficiência renal. Então, muitos pacientes já diagnosticam fazendo diálise, por exemplo. Então, a gente pode antecipar esses complicadores e tratar o paciente numa situação mais, digamos, estável para ele. E que ele consiga fazer a quimioterapia correta, sem ter menos efeitos colaterais, inclusive. Então, o diagnóstico precoce realmente é o fundamental para essa doença, mas o tratamento, hoje em dia, também é disponibilizado para todo tipo de paciente, na verdade, né? A acessibilidade é indistinta, questão à idade ou à condição clínica. Mas, logicamente, que melhor condição clínica determina melhor tratamento. A gente está conversando aqui com o médico hematologista Edivan Cruzoé sobre o mieloma múltiplo, um tipo raro de câncer da medula óssea. O senhor comentou que as causas desse tipo de câncer ainda são investigadas pela medicina, ou seja, é um desafio que vem se arrastando há muito tempo, já se cogita alguma suspeita sobre o que se... Fala um pouco mais sobre isso, porque é intrigante ao mesmo tempo, né? A gente sabe que é uma doença que existe, mas não tem uma causa já definida. Como é que o senhor avalia esse desafio? Na verdade, Jefferson, é assim, mieloma múltiplo, como os outros cânceres, na verdade, a causa deles a gente não sabe ainda claramente o que desencadeia, o que leva a desenvolvimento desse câncer. Geneticamente, logicamente, deve haver uma predisposição. Os estudos estão caminhando para essa frente agora, e talvez uma sequência de acometimentos durante a vida desses indivíduos, né? Mas, infelizmente, por exemplo, nós temos um caso muito raro de uma criança com mieloma múltiplo, aqui no nosso meio, inclusive, o caso mais raro do mundo, e que a gente não consegue, portanto, distinguir ou descrever o porquê esse menino teve um câncer desse tipo, que é de pacientes mais velhos. Então, infelizmente, a gente já identifica estudos epidemiológicos com mineradores, pessoas obesas ou etc., que tem uma maior chance de desenvolver, mas não é só esse fator específico que leva ao desenvolvimento do câncer por mieloma múltiplo, né? Tem uma série de acometimentos aí que nós não sabemos ainda. Mesmo sendo um tipo raro de câncer, a gente citou aqui no início da conversa, atinge quase 500 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Esse número, ele é histórico ou vem sendo maior de pouco tempo para cá? Bom, a nossa casuística é sempre baseada em estudos europeus e americanos, porque nós, infelizmente, temos uma falha no nosso sistema de identificação e classificação dessas doenças. Mas o Grupo Brasileiro de Mieloma Múltiplo vem trabalhando agora mais incisivamente nisso, e a gente está conseguindo, na verdade, validar esses dados internacionais, né? Então, acaba que realmente ocorre uma prevalência em torno de 4 a 7 pacientes por cada 100 mil habitantes por ano, como incidência, ou seja, novos diagnósticos. E, na verdade, os países desenvolvidos têm demonstrado agora que está aumentando essa incidência. Deve haver um fator aqui de, talvez, poluição. A gente não sabe ainda também identificar qual motivo, mas está aumentando essa incidência nos países desenvolvidos. Para a gente encerrar, doutor Edivan, existe algum tipo de prevenção para esse tipo de câncer? Bom, infelizmente não, né? Com todo tipo de câncer, a maioria deles a gente não tem como prevenir, né? Diferente de mama, por exemplo, câncer de cólon
urbano, né, que nós temos como perseguir mais agudamente. Infelizmente não temos como prevenir, mas temos como identificar mais precocemente e tratar mais precocemente da mesma forma. Tá certo. O Dr. Edivan Cruzoé, que é médico hematologista, membro do Conselho Científico da Fundação Internacional de Mieloma, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia a todos. Obrigado a vocês. Agora são 7h40 na Tarde FM.